Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje estou aqui mais uma vez para fazer para vocês aí um vídeo sobre clientes chatos, né? Esse que, se não me engano, é o quarto vídeo que eu faço para vocês, né? Eu vou estar contando aí mais uma história interessante que aconteceu aí nesse meu período de experiência trabalhando com o público, tá ok? Bom, antes de tudo mais, deixa primeiro eu fazer aqui o thumbnail. Como é que eu vou fazer dessa vez? Acho que é assim. Pronto, né? E também deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Então, uma vez já falado isso, deixa então eu começar a história logo, né? De preferência eu queria deixar esse vídeo não muito longo, né? O máximo que eu falo é meia hora, né? Mas ainda assim, acho que o ideal seria conseguir deixar ele bem curtinho, né? Acho que talvez essa história nem vai ser tão complexa de explicar, mas eu primeiro preciso explicar para que às vezes a pessoa está caindo de paraquedas, né? Então, mais ou menos o contexto no qual eu consigo ter aí esse tipo de experiência com clientes chatos, né? Inicialmente eu quero deixar claro que quando eu falo cliente chato é só um jeito de falar, né? Então todo cliente que me traz algum tipo de problema a gente coloca como chatos, né? Então às vezes seriam clientes problemáticos, clientes estranhos, clientes bababá, mas eu resumi tudo como clientes chatos para a gente poder ter uma palavra em comum, tá ok? Um segundo, eu trabalho... Opa, peraí, tá caindo minhas coisas aqui. Em segundo lugar, eu trabalho no caso com intérprete, tradução e consultas multilingües, né? Ou seja, consultas em outros idiomas, tal, né? E basicamente eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, na verdade, né? E até então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu ainda estava trabalhando, porque ainda era mês 3, né? Eu ainda estava trabalhando na prefeitura de Ocaia também, né? E agora que a gente já está no mês 4, agora eu já não trabalho mais lá, porque eles, no caso, encerraram, né, o atendimento aos estrangeiros, né? Pelo menos aqueles que teriam intérprete em si, né? Porque ainda tem o pessoal que fala inglês lá, né? Então, atendimento em inglês ainda tem, né? Agora, o em português, né? Já não tem mais, né? Então ali eu parei de trabalhar. Eu ainda assim trabalho por esse mesmo grupo de Ocaia, né? No caso, atendendo em escola, né? Em escolas da cidade, oferecendo suporte às crianças estrangeiras, né? No caso, as brasileiras, né? É massa, né? Isso não me traz assim tanta experiência com essas coisas, apesar de que eu ainda falo com pais, etc. Tal, né? Mas é uma coisa bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais bem mais limitada, né? Mas além disso também, eu também trabalho na prefeitura de Sua, né? Na prefeitura de Sua eu ainda faço consultas, né, gratuitas para os residentes de Sua, a pessoa tem que morar em Sua no caso, né? E as consultas podem ser sobre qualquer coisa, desde auxílio ali como intérprete dentro da prefeitura, hoje em dia não mais presencial, só remotamente, ou seja, só por telefone, né? Ou como também ouvindo consultas de maneira geral, sugerindo formas de solução, às vezes apresentando um advogado, etc. Tal. Então, de maneira geral, esse é o meu trabalho, tá ok? Fora isso, eu também faço trabalhos particulares, né? Então, tanto faço aquele trabalho que todo mundo já conhece, que é aquele tipo, eu cobro tanto por hora, né? Cobro tanto de locomoção, e aí a pessoa marca comigo, utiliza o serviço e paga só o que ela usou, como também o meu principal ramo, no caso, seria a parte de planos mensais, né? As pessoas me pagam um valor pré-determinado por mês, né? Dentro desse valor já estão embutidos vários benefícios, né? Desde coisas que eu faço gratuitamente, que eu já não cobro mais, como outras coisas que vão ter o preço reduzido, né? Então é um sistema de planos mensais, né? Esse, no caso, é a minha principal renda, né? E aí, no caso, então, a partir dali eu também tenho vários clientes, né? Então a gente resolve muitos problemas juntos, tá ok? Então, uma vez você tendo já esse contexto de tudo que eu faço, né? Faltou um pouquinho, né? Eu também tenho uma empresa, né? No caso, uma empresa que é voltada para coexistência multicultural, né? Mas a minha principal clientela, no caso, seriam prefeituras, né? No caso. E, inclusive, a prefeitura de Sua, ela terceiriza o serviço para mim, né? Eu tenho essa licitação. E aí, no caso, então, é assim que eu atendo as pessoas, através da minha empresa, né? E essa minha empresa, no caso, então, ela é mais focada nessa parte de coexistência multicultural, de como fazer os japoneses e os estrangeiros se darem bem, etc. Tal, né? E então, com isso, eu tenho muita experiência, não só em resolvendo os problemas de estrangeiros, como também nessa intermediação entre as duas culturas, né? A japonesa e a brasileira, ok? Então, uma vez que você já tem agora, finalmente, né, esse contexto, então vamos começar a história, né? Lembrando que eu sempre tento deixar isso avisado nos vídeos, né, quando eu faço. Não adianta você tentar
ouvindo a história, tipo assim, ele tá falando é uma pessoa do sexo masculino e tal, porque assim, na verdade eu mudo muita coisa. Eu mudo muitas vezes o sexo, às vezes eu misturo o sexo, eu começo falando como homem e termino falando como mulher, né? Assim como também, eu também altero um pouco os assuntos de acordo com a necessidade, quando o assunto é muito específico, né? Porque a ideia é entender que esses vídeos, eles são mais como uma forma de entretenimento, né? Porque tem gente que gosta, né, de saber esses babados, né? Sobre essas coisas, né? Mas eu não tenho a mínima intenção de fazer com que as pessoas sejam identificáveis, né? Inclusive, se você se identificar com o assunto e pensar, puta, ele tá falando de mim, então, não faça comentários no vídeo, né? Finge que não foi com você, porque eu me esforço tanto em não deixar que você seja identificado, aí você vai lá e se auto-identifica e eu não posso me responsabilizar, tá ok? Porque eu tomo todo esse cuidado justamente para proteger, porque querendo ou não, não importa se são clientes que eu gosto, como aqueles que eu tive problema, né? Eu protejo, no caso, os dados pessoais de todos eles, né? Mas os assuntos são importantes porque eles servem até para como é que eu posso dizer assim, como aviso para os outros clientes, né, que escutarem, saber o que não pode fazer, o que não é legal, entendeu? Então, pelo menos assim, a gente já fica todo mundo ali bem entendidos entre nós mesmos, tá ok? Então, ou seja, né, não adianta você tentar ali entender ali as coisinhas que eu estou falando para tentar identificar a pessoa, porque eu mudo, né? De maneira geral, a maior parte da história é real, né? Quando não há necessidade de fazer alterações, às vezes eu não faço alteração nenhuma, exceto essa parte de sexo, idade e etc tal, né? Mas, ainda assim, né? É só a pessoa, é bom entender que às vezes bate tudo com um assunto de uma pessoa e você fala, é ela, né? Não faz isso, cara, que provavelmente não é ela, né? Porque provavelmente eu mudei e aí acabou se enquadrando com o assunto de outra pessoa, beleza? Então agora vamos à história finalmente, né? Um belo dia, uma pessoa me pediu para fazer um intérprete para ela, né? E quando fala intérprete, na verdade esse intérprete ele é bem mais assim complexo, não é só fazer um intérprete, na verdade eu vou também dando assessoria para a pessoa em como pensar, como agir, né? Vamos falar com o advogado, vamos fazer isso, vamos fazer aquela outra tal. Então, eu assessoro a pessoa de forma geral para ela solucionar o problema. A ideia é levar ela rumo à solução do problema que ela tem, né? Eu já faço isso há muito tempo, eu tenho bastante experiência, então quem me conhece e tem muita gente que confia muito em mim, porque sabe que o resultado que eu alcanço é muito bom. Eu resolvo os problemas das pessoas como se fossem meus, né? Naquele momento eu me foco como se fosse o meu problema ali, eu começo a tentar quebrar a cabeça para pensar como é que eu poderia encontrar um jeito de conseguir resolver aquele problema. É como se fosse meu mesmo, né? Então, as pessoas que me conhecem, que confiam em mim, elas costumam muitas vezes me apresentar para outras pessoas. E esse foi o caso dessa pessoa, né? Um belo dia essa pessoa entra em contato comigo, né? Fala, olha, né? Eu tive umas 3 pessoas que eu tô com um problema meio sério agora, tal, né? Eu tive umas 3 pessoas que me falaram que, nossa, esse problema aí só o Kenji para resolver, né? E aí, no caso, inicialmente, logicamente, eu não te conhecia, então meio que eu tentei procurar outras alternativas, tal, mas como no final das contas, né, procurando outras alternativas, perguntando para outras pessoas, acabou que 3 pessoas, né, falaram muito bem de mim e que provavelmente na região a única pessoa que poderia talvez conseguir resolver pela questão da experiência e tal seria eu, né? Então a pessoa resolveu me ligar. Aí eu conversei com ela, tal, falei, não, tudo bem, eu entendo, né? A pessoa me explicou todo o caso, tal, assim, por cima, tá? Porque quando a pessoa realmente, a gente fala assim, então você vai me contratar, a pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é me pagar uma hora. Ela compra a minha hora, às vezes não pode até mais do que uma hora, tá? Depende do quão complexo é o caso. Mas a pessoa vai comprar a minha hora para escutar o problema, né? E naquela escuta eu já começo a tentar imaginar como é que a gente vai resolver esse problema, né? Então, no caso, a pessoa me passou por cima primeiro para eu ter uma base do problema, para eu saber, poder falar assim, não, beleza, eu posso ajudar, olha, isso aí eu não mexo, né? Então a pessoa me explicou por cima, tal, eu entendi, falei, não, beleza, dá pra gente fazer sim, tal, né? Inclusive nessa época eu tinha uma regra um pouquinho diferente, tá? Nessa época, não, essa época já tinha alterado a regra, né? Não, deixa eu só explicar pra vocês. Como eu falei pra vocês no início, eu tenho planos mensais. E os planos mensais, tem muita coisa que eu faço de graça e tem muita coisa que eu também faço bem mais barato do que pelo particular comum, né? Então, no início, né, até por uma questão de promover os meus planos, no início, quando a pessoa vinha com problema, eu já falava pra ela, olha, você pode fazer assim em particular, né? Ou se você já entrar num plano, você vai pagar mais barato, tal, né? Só que começou a surgir muita gente safada. É uma realidade, né? A pessoa entrava no plano para deixar mais barato, conseguia que deixava barato, só que meu plano tem uma regra, não é para você entrar, resolver seu problema e sair, você fica direto, né?
É como se fosse um seguro. Eu não tenho como te impedir de sair, mas se você sair, você nunca mais volta. Mas geralmente a pessoa coloca na cabeça de eu não preciso mais dessa pessoa, né? Então ela pagava barato e caía fora. Então, por causa do excesso de utilização de má fé desses tipos, eu tive que mudar, alterar em algum momento ali o plano e ficou que a primeira vez que eu vou resolver o problema da pessoa, quando ela veio, eu não permito a entrada em planos pagos, né? Justamente para que a pessoa resolve aquele problema primeiro no particular e dali para frente, se ela quiser, ela entra num plano. Então eu mudei para esse sistema, tá ok? E hoje em dia está começando a ficar perigoso de eu ter que, inclusive, talvez, né, mudar até a segunda regra, porque apesar de eu ter esses planos, os planos pagos, né, que deixam algumas coisas de graça e outras baratas, eu também tenho um plano gratuito, que só de entrar nele você já paga metade da tarifa convencional, né? É que a minha tarifa convencional é uma tarifa sem cadastro, tipo, né? Então, sem cadastro é uma tarifa convencional e é cara, sinceramente, né? São muito poucas pessoas que utilizam nesse valor, né? Para vocês terem uma ideia, eu cobro 4.000 ienes por hora fechada, e aí eu tenho mais ou menos ali uma lista de locomoção, né, de cidades, né? Então tem um valor já pré-definido, tabelado, né? Que dá mais ou menos 2.000 ienes para cada cidade. Cada vez que vai afastando uma cidade, vai aumentando 2.000 ienes, né? Então, da onde eu moro, tanto a cidade que eu moro como as cidades que são vizinhas a ela são 2.000 ienes, né? E depois disso, as vizinhas das vizinhas são 4.000 ienes e assim vai aumentando gradativamente. Mas isso no valor oficial sem cadastro, né? Que ninguém usa, né? Quem usa, por exemplo, né? Porque por cadastro eu preciso de informações, nome, endereço, várias informações pessoais, né? Então, tem muita gente que não quer passar essas informações, geralmente pessoa que está ilegal, né? E aí, então, essas pessoas eram as únicas que costumavam utilizar o serviço sem cadastro, porque elas não confiam em você e elas têm medo de passar dados, né? Fora isso, todas as pessoas elas se cadastram gratuitamente. Ou seja, o cadastro gratuito é para eu ter as informações da pessoa, né? Nome, endereço, telefone, né? Dados como número do Zario Card, porque eu vou colocar ali, né? Quem me pagou quanto, né? Eu tenho um controle, né? No caso, né? Do que eu recebo e etc. tal, né? Da minha renda, né? E aí, então, nessa coisa toda, né? Nessa coisa toda aí dessas questões de cadastro, então, assim, eu sempre cadastro gratuitamente. A maioria dos meus clientes se cadastram gratuitamente para baratear, porque aí cai tudo pela metade, né? Os valores que eu falei que era 4.000 a hora fechada, cai para 2.000 a hora fechada, que já é um valor mais normal, é meio comum ali entre os intérpretes, tá ok? E aí, então, tipo, esse é o valor, e aí, aquele mesma locomoção que eu falei cai pela metade também. A minha cidade e as cidades vizinhas fica 1.000 ienes tal, enquanto que as cidades vizinhas das vizinhas vai acrescentando mais 1.000 ienes a cada lugar, entendeu? Mais ou menos, é uma base, tá? Às vezes pode mudar. Mas então, em cima desse sistema todo, eu também, como eu falei, eu não vou explicar detalhadamente sobre os planos mensais, mas os planos mensais ficam mais baratos ainda, né? Eu diminuo o valor por hora, eu diminuo o valor da locomoção, né? Então, levando tudo isso em consideração, por isso eu tenho bastante clientes mensais, né? Mas ainda assim tem gente que utiliza o sistema particular, né? Mas geralmente, como eu falei, sempre fazendo cadastro gratuito, tá? E nesse dia não foi diferente, a pessoa explicou por cima, tá? Eu falei, olha, é possível sim resolver o seu problema, quer dizer, resolver não, né? Pelo menos tentar resolver, né? Eu não posso garantir nada, né? Eu expliquei sobre o meu sistema, tal, valores e tudo mais, falei, olha, né? Então no caso, a gente teria que resolver de forma particular, né? O que eu cobro é tanto por mês, né? O que eu cobro é tanto por hora, tanto pela locomoção e tal. E, no caso, vai ser importante você fazer um cadastro gratuito para ficar nesse preço. Se você não quiser fazer o cadastro, eu posso te atender sem cadastro, mas aí o preço é tal. Expliquei tudo para a pessoa, né? E aí expliquei tudo a diferença entre ter um cadastro e não ter, né? Expliquei, geralmente eu aproveito para explicar sobre os planos mensais, então eu também expliquei para essa pessoa sobre os planos mensais e expliquei que quando a pessoa tem algum problema comigo, então no caso, ela pode ser retirada dos cadastros, seja como utilização de má fé, seja como no caso, utilização errada, né? E aí de acordo com qual tipo de forma que ela saiu dos planos, né, do cadastro, isso vai alterar se ela vai poder se manter num cadastro gratuito ainda, né? Ou e ser só proibida de entrar em cadastros pagos, ou se ela vai ser expulsa de todo e qualquer tipo de cadastro, né? Que aí nesse caso a pessoa só poderia continuar utilizando naquele primeiro preço mais caro de todos, tá ok? Depois de explicar tudo, a pessoa entendeu direitinho tal, né? E aí eu já tinha entendido tal, e aí a gente marcou primeiro, inicialmente, de sentar e conversar, né? E para ela poder me explicar mais detalhadamente o assunto. A gente fez isso, né? Ela, inclusive, pagou já tinha feito o cadastro, então ela já pagou naquele preço mais camarada, né, meu, né? E acho que a gente ficou 2 horas conversando, porque era bem complexo, e é um assunto bem complicado. A pessoa tinha um assunto assim que, sabe, a gente poderia dizer que muito da vida financeira dela estaria em jogo ali. Qualquer erro poderia ser fatal financeiramente para essa pessoa, né? E aí, então, escutei tudo com calma. Tracei ali um plano, falei, olha, acho que a gente vai conseguir resolver se a gente fizer assim, assado, né? Dessa forma a gente vai ter que primeiro falar com tal lugar, depois com tal lugar, né?
Então, deixei tudo explicadinho para a pessoa saber como é que a gente ia agir. E aí, então, a gente deixou combinado. Então, o primeiro passo seria nos encontrarmos em um determinado lugar, né? Para ter essa conversa, né? E aí, então, a gente combinou, né? Combinei com a pessoa, falei, então, como é que vai ser, que horas vai ser. Inclusive, nesse dia, a gente combinou um horário, a pessoa tava lá direitinho e tal, tudo correu muito bem, né? Mentira, mentira, não, mentira. Nesse dia, na verdade, a pessoa tinha atrasado já. É porque vocês vão entender que, assim, na verdade, vou adiantar pra vocês um pouco da história. O problema é por causa de um atraso da pessoa, tá? Nesse dia ela tinha atrasado uns 10 minutos. Só que a conversa, ela, tipo assim, durou 1 hora e pouco, então por isso deu 2 horas, né? E aí, mesmo colocando os 10 minutos, não teve uma alteração. Continuou sendo 2 horas, né? Ela chegou meio atrasado e tal, mas é básico, né? Tem muito estrangeiro que não cuida do horário, né? Então, desculpa tal, mas beleza, eu não me incomodo com atraso porque eu cobro, né? Eu cobro a partir da hora combinada, né? E até aí tudo bem. Inclusive eu tinha explicado todo como é que funciona o sistema, que eu dou até no máximo 5 minutos de tolerância. Passando 1 segundo dos 5 minutos, né? Eu já começo a cobrar. Ou seja, terminamos, eu olho pro relógio. O horário que eu tiver ali, se tiver passado 1 segundo, eu vou cobrar a hora inteira, né? E aí a pessoa decide, se ela quiser usar o resto da hora, tipo, não, então eu não vou embora, vamos continuar conversando aqui. Tudo bem, não tem problema, você tá pagando a hora, né? Mas eu cobro a hora inteira, né? E é claro que às vezes, quando eu tenho uma conexão muito forte com o cliente, já um cliente de longa data, sempre usa, sempre paga direitinho e tal, às vezes a gente faz ali, dá uma tolerada maior, tipo, passou 7 minutos, né? Ou seja, passou 2 minutos dos 5. Não, deixa quieto hoje, só assim mesmo e tal, né? Eu não costumo tolerar muito, né? Muito mais do que a tolerância, mas às vezes você tolera, tipo, às vezes passou 15 minutos, mas tipo, naquele dia você também bateu um papinho com a pessoa e tal, então você fala, não, deixa quieto hoje é só tanto, tá bom, né? Não é sempre, mas você vai fazendo ali uns agrados pro cliente de vez em quando, né? Então, mas logicamente que quando o cliente é novo, não tem isso, né? Você não tem contato com a pessoa direito. E nesse primeiro dia, ele já se atrasou um pouquinho. Mas como eu falei, não tivemos muito problema com isso. Aí a gente marcou um horário para ir resolver. O lugar em si não era com hora marcada. Então, né? Ali a gente não teve problema, mas a pessoa marcou comigo, né? E aí eu estava lá na hora marcada e a pessoa não apareceu. Eu não sou de ficar mandando mensagem pra pessoa, e aí, cadê você? Nem tá. Não, eu fiquei lá parado esperando, né? Tô lá no horário, né? Tô lá esperando. Na verdade, eu acho que quando eu cheguei lá, eu tenho costume até pra que a pessoa não possa reclamar depois, né? Quando eu chego, eu já aviso, estou aqui, né? Porque aí vai ficar ali na mensagem que eu mandei, o horário que eu cheguei, né? Então a pessoa sabe que eu cheguei dentro do horário, né? Beleza, eu mandei, mas a pessoa não me mandou nada, né? Tô lá esperando e tal. Eu espero geralmente passar 1 hora, né? E se 1 hora a pessoa não aparecer, eu vou embora e eu cobro aquela hora, entendeu? Mas aí eu tava lá esperando tal. 25 minutos depois, mais ou menos, a pessoa aparece, né? Aí ela aparece com aquele jeitão brasileiro, né? Tipo, me desculpa, foi mal, né? Eu perdi a hora ali, aí depois eu peguei um trânsito, não sei o quê. Não, sem problema, não tem problema. Eu não me importo, entendeu? Porque eu vou cobrar do mesmo jeito. Então, tipo assim, não, sem problema, liga não, né? Aí a gente foi, resolveu o negócio, começamos a fazer ali todo o plano e tal. Eu tive bons resultados nesse dia, né? É claro que o problema da pessoa era tão complexo, não ia resolver em um dia, né? Na verdade, a gente tinha que fazer muita coisa, ainda tinha muita coisa para fazer, né? E aquele era só o primeiro passo, né? E aí, nisso tudo tal, né? A pessoa chegou meio atrasada, né? 25 minutos atrasado. E nessa conversa toda tal, eu não falei muita coisa tal. Aí quando terminou, eu olhei o relógio. Por causa daqueles 25 minutos, né? Passou 1 hora. Na verdade, passou, tipo assim, passou um pouquinho dos 5 minutos da tolerância que eu falei pra vocês, né? Então, se a pessoa não tivesse atrasado 25 minutos, né? Se ela tivesse atrasado 20, né? Já teria terminado dentro do horário. Mas como ela atrasou 25 minutos, passou do horário, né? E aí eu cobrei 1 hora a mais. E beleza, até aí tudo bem, né? Na hora que terminamos tal, eu olhei, então foi tanto, o valor é tanto. Aí a pessoa pegou, olhou pra cima, tipo assim, quem faz conta, né? Mas tá meio caro aí, né? Não sei o que, né? Eu falei, de tal hora até agora que passou, né? Então eu tô cobrando 1 hora a mais, tal, né? Mas como assim a partir de tal hora? A gente não começou tal hora? Eu falei, não, a gente não começou, a gente começou tal hora, mas você marcou comigo tal hora. Eu estou aqui desde tal hora esperando, né? Eu não me responsabilizo pelo seu atraso, né? Da última vez você também atrasou, só que a gente terminou mais ou menos dentro do horário, então não houve problema. Agora, dessa vez o seu atraso te causou ali de passar da hora, né? A culpa não é minha. Então, assim, se você quiser usar o resto do tempo, tudo bem, né? Eu continuo aqui, a gente continua tentando resolver alguma coisa, mas eu preciso cobrar o valor todo. E a pessoa começou a discutir que não queria, que isso estava errado, que não sei o quê, que não é assim que funciona, porque eu estou tentando passar a perna nela, não sei o que lá, porque como é que eu quero cobrar uma coisa que eu nem trabalhei,
né? E não sei o que. Eu ainda tentei explicar. Falei, meu, uma pergunta sincera, tá? Se você vai trabalhar numa fábrica, você tem um contrato com a pessoa de estar lá 8 da manhã. Quando você chega, né, o cara fala pra você assim, o cara que tinha que te ensinar o serviço, ele se atrasa. Aí ele chega 9, que seja, né? Aí você vai receber, você descobre que eles vão te pagar naquela hora. Por quê? Porque você não trabalhou. Você acha que é justo, cara? É o tempo, não é o trabalho. A gente tem um combinado de horas, né? O valor por hora. Não é por eu estar trabalhando, né? Então você está cometendo uma grande confusão aí, né? Tal. E não, que não sei o quê. E foi uma discussão desgramada. Da parte dele, porque eu não discuto, né? E depois de muita pessoa falar, eu falei, olha, cara, não importa o que você me falar, né? E eu falei, eu vou pagar só as 2 horas, né? Não sei o quê, porque deu 3 horas no total, né? Eu vou pagar só as 2 horas, não sei o quê, eu não quero saber. Eu falei, olha, eu não vou receber essas 2 horas. O valor é tanto, você tem que pagar inteiro. Se você não for pagar inteiro, né? Não tá certo isso. Aí pensa, então não vou pagar nada. Se você não pegar isso aqui, eu não vou pagar nada, né? Tentou crescer pra mim. Eu falei, olha, você quem sabe, cara. Pra mim, olha, o que eu perdi de verdade foi meu tempo. Foi só isso que eu perdi de verdade, né? Eu não perdi dinheiro em si, né? Eu perdi, claro, né? Era um dinheiro que eu tenho pra receber, mas assim, eu perdi tempo, né? Então, olha, sinceramente, o que vai acontecer comigo é o seguinte: se você não for pagar, eu vou colocar no seu cadastro que você não pagou, a dívida vai ficar lá, entendeu? E é só, né? Se você não quiser pagar, fica na sua consciência. Então não vou pagar. Aí o cara pegou e foi embora, né? A pessoa pegou e foi embora, né? E aí quando você acha que tá tudo resolvido, né? Resolvido assim, tipo, pronto, a pessoa não vai pagar, é um cliente caloteiro, fazer o quê? Faz parte, né? Quando você acha que tá tudo resolvido, aí ela resolve, ainda por cima, espalhar pros outros, falar um monte de besteira pra todo mundo, pra um monte de gente que eu tentei enganar e não sei o que lá tal. Lógico que eu fiquei sabendo que algumas pessoas deram bronca nessa pessoa, né? Deram bronca nela, né? Dizendo pra ela que ela tava errada, porque eles me conhecem, sabem como é que eu sou, que se eu tô cobrando é porque é questão da hora. Inclusive, a pessoa não falou, né? Ela não falou pra ninguém que ela tinha se atrasado 25 minutos. Ela mudou ali a história e colocou que eu tava acrescentando um valor nada a ver pra cobrar 1 hora a mais, né? E eu teve pessoas que me conheciam, que me protegeram, né? Que me defenderam. E teve pessoas que não me conheceram, que muita gente acabou indo na onda dessa pessoa, né? Mas principalmente ela cometeu um grande erro, que foi justamente falar para essas 3 pessoas que sugeriram eu para ela, né? Porque ela quis meio queimar o meu filme com essas pessoas, né? E como eu sempre falo, eu gosto de pessoas que são inteligentes, né? O normal é, se você escutar alguma coisa, você não precisa acreditar em mim fielmente, sem falar comigo. Não, entre em contato comigo. E foi o que essas pessoas fizeram. Elas ligaram para perguntar o que aconteceu, né? Eu falei, olha, eu não posso de maneira nenhuma, né? Falar nada relacionado ao caso, porque gostando ou não da pessoa, eu defendo o direito à privacidade dela, né? Se você quiser, você me fala o que a pessoa tá falando e eu te falo se é verdade ou não, né? E foi o que a pessoa fez. Ela falou tudo e eu falei, não, mentira, 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 mentira. E só. Aí então o que aconteceu, cara? Não, eu não posso falar, meu. Infelizmente, eu não posso falar porque isso vai contra os meus princípios, né? A pessoa tem a privacidade dela, né? Mas tudo que ela disse é mentira nesse caso, né? E aí tal. Aí eu falo, quando eu falo mentira, não é que tudo que ela falou é mentira. Tudo que ela falou tem pedaços de mentira para tirar a culpa dela e colocar a culpa em mim. É só isso que eu posso dizer. E essas pessoas confiaram em mim e tal, deram bronca nela e tal, mas ela logicamente não aceitou, né? E continua assim. E até aí tudo bem, pra mim não tem problema nenhum. Eu marquei lá que a pessoa. Porque é para isso que eu faço cadastro, né? Eu escrevo tudo. Olha, dia tal a pessoa pediu, chegou lá, aconteceu isso, ela atrasou. Depois ela começou a discutir que não queria pagar. Eu escrevo tudo, porque eu quero lembrar. E aí, quando eu tenho um problema com a pessoa, que nem nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei e tomei uma decisão. Falei, olha, essa pessoa, ela nem chegou a pagar ali. Então, ela vai ser expulsa do plano. Ela vai ser expulsa do cadastro, né? Então ela não vai poder mais ter cadastro comigo. Automaticamente, ela foi uma quebra de contrato, porque ela se recusou a pagar o que era combinado, né? Então, como foi uma quebra de contrato, então eu vou voltar o valor. Apesar de que a gente tinha combinado os valores dentro do cadastro gratuito, no caso ela não cumpriu, né, com o combinado. Então eu vou tirar o cadastro e todos aqueles valores automaticamente vão ser os dobro, porque é de uma pessoa sem cadastro, no caso, né? E ela vai pagar ou não vai, é problema dela, não me importa, né? Eu vou deixar aqui escrito e tal, e foi o que eu fiz, né? Logicamente a pessoa faz isso porque ela acha que ela nunca vai precisar de você, né? E até aí tudo bem, né? Inclusive eu não sou uma pessoa vingativa, eu sou profissional, eu trabalho de boa, eu só sigo a minha regra, só isso, né? E aí, tá beleza, tal. Passaram-se mais ou menos 6 meses, né? Depois de mais ou menos 6 meses, a pessoa, de repente, ela me liga, né? Oi, tudo bom, né?
lembra de mim, não sei o que lá, tal. Eu acho engraçado, como é que você tem coragem de falar, lembra de mim, né? Se for uma coisa ruim, né, na verdade, você vai falar, lembro, né? Isso é uma pessoa normal, né? Não uma profissional como eu. Mas, tipo, é engraçado, né? Mas aí tudo bem. Eu falei, não, lembro sim, né, tal, né? Então, desculpa aquele dia, eu tava muito nervoso, nervosa, né? E aí eu resolvi, eu acabei estressando, falei um monte de coisa que não devia, eu estava errado, né? Queria me desculpar e queria pagar. Então, ok, né? A gente pode combinar aí um dia, um horário, né? Tal. E a gente combinou, né? E aí a gente ficou de se encontrar. Lógico que nesses casos eu nem me movo muito. Eu já falo pra pessoa uma coisa, um lugar bem próximo pra mim, porque eu não quero me mover. O problema não é meu, né? E aí então a gente combinou tal. E eu já fui pensando, falei assim, com certeza tem alguma coisa, né? Porque ninguém se arrepende assim. Pode ser que sim, mas é raro, né? Deve ter alguma coisa nessa história aí, né? Provavelmente, eu já tinha pensado, né? Provavelmente a pessoa tá precisando de mim. E ela sabe que eu não vou fazer se ela estiver me devendo. Então ela quer primeiro reatar o nosso relacionamento, né? Pra depois pedir. Aí beleza, a pessoa chegou tal pra conversar, né? Falei, então, né? Então aquele dia é tanto, né? Eu falei, não. Deixa eu te explicar uma coisa, né? Eu expliquei tudo direitinho, então a pessoa não gostou. Ela ficou chateada, né? Com o fato de que ficou tudo o dobro do preço, né? Falei, olha, e o valor é tudo dobrado, tá? Porque você quebrou o contrato comigo, né? Então eu tirei você dos planos, você está completamente expulsa dos planos, nunca mais vai poder voltar no cadastro gratuito também. E aí, então, no caso, então o valor é esse. Então, se você não quiser pagar, tudo bem, né? Vai continuar do jeito que estava. Não, a pessoa, tipo, mesmo ficando brava, ela, tipo, não, tudo bem, ok, eu entendi. Vou pagar você, né? E aí ela me pagou, né? E aí eu tava esperando, né? E aí, quando é que vai começar a história? E não demorou muito, ela começou a falar, né? Ah, você lembra daquele caso e tal? Pois é, ele ainda tá no meio do caminho, né? Né? E eu tinha pedido pra uma outra pessoa resolver, mas essa pessoa não vai poder mais resolver, né? Ela tá meio ocupada e tal. Né? Queria saber se você não pode me ajudar de novo e tal. Eu falei, não, tudo bem, né? Só que como eu te expliquei, você já não tá mais em nenhum tipo de cadastro, né? Tá. Ou seja, o preço é aquele e eu não confio em você, porque naquele dia você nem me pagou, né? Então o pagamento é adiantado, né? E pessoal, mas como é que a gente faz? Olha, eu tenho uma base de tempo que vai levar. Eu falo quanto é, você me paga adiantado. E se chegar a dar o horário e faltar, você me paga jamais, né? Se você não me pagar, eu vou embora, não importa em que pé esteja a situação, mesmo que esteja ali no mais perigando possível. E aí então a pessoa, ela foi obrigada a aceitar. No final a gente resolveu. Desculpa aí, pessoal, tive um problema técnico, tive que fazer um corte bruto, né? Mas aí, como eu tava dizendo, então a gente se resolveu, né? A pessoa, ela não gostou. Ela fez uma cara, tipo assim, quando eu falei que teria que ser aquele preço, ela fez uma cara horrível, né? Mas, e aí vendo aquela cara, eu me senti na obrigação de explicar. Eu falei pra ela, olha, né? Eu não sei se você tá entendendo errado, mas eu não tô cobrando caro de você porque você não tem outra alternativa. Eu tô cobrando caro de você por causa das suas ações. Eu espero que você entenda que isso é responsabilidade sua, né? Você fez uma coisa que simplesmente é inaceitável e eu não tô te punindo por isso. Na verdade, isso é só o resultado simples do que você fez. Então você quebrou o contrato comigo. Aquela história toda de que você tinha um cadastro gratuito se acabou e com isso então por isso que aquele preço já daquela tarifa ela já foi maior e dali para frente vai continuar sendo maior porque você não vai poder voltar para nenhum tipo de cadastro, né? Além disso, né? Após aquela saída, é óbvio, a gente chegou no final, você não quis pagar. Como é que eu vou confiar que você vai chegar agora no final e vai me pagar? Obviamente, então, por isso eu tenho que cobrar adiantado. Espero que você entenda. E se você não quiser, fique à vontade para procurar outra pessoa. Eu imagino que talvez com um bom esforço você vai encontrar alguma pessoa apta a isso, né? No final das contas, a pessoa já estava com... É aquela coisa, o problema estava bem ruim, né? E sem mim ia ser meio complicado, né? Provavelmente na mente dela, né? Então, ela decidiu pedir para eu fazer e foi o que eu fiz, né? Como eu disse, eu sou muito profissional, então eu faço o trabalho direito e a gente resolveu, né? Conseguiu resolver. Ela só perdeu dinheiro em dobro, porque o que era para ela ter resolvido, para resolver ter gasto um tanto X, ela acabou tendo que gastar o dobro comigo, simplesmente porque ela perdeu o contrato dali comigo, né? E ainda por cima, dali para frente, qualquer vez que ela precisar usar de novo, ela vai ter que pagar caro, né? Até hoje nunca mais me procurou, né? Acredito que não vai mais, né? Mas se vier novamente, o preço vai ser sempre o mesmo e não vai ter escapatória, porque isso daí é como funciona. Eu sigo a regra à risca, tá ok? E bom, de maneira geral é isso, né? Esse foi aí o resultado de uma pessoa que não pensa no que faz, né? E aquela coisa das coisas sempre voltam pra gente, né? A gente acha que nunca vai precisar da pessoa e acaba precisando, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que a pessoa perdeu inclusive os amigos, né? Porque até onde eu sei, os amigos depois perderam completamente a confiança nessa pessoa, porque afinal de contas é uma pessoa que faz tudo aquilo, né? Que eles viram, né? E aí então, acho que talvez saiu caro pra pessoa, não só no bolso, mas como também emocionalmente e tal, ok? Então de maneira geral é isso, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, tal. Também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários
comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. A gente se vê aí pelo caminho da vida. No mais é só. Tchau!